pra gente, like no vídeo também e bora falar dessa vitória do Timão, 3-1 sobre o Vasco da Gama. O Corinthians não perde pro Vasco desde 2010, impressionante, né? Impressionante também a fase do Vasco da Gama, que até chegou a atacar em algum momento. O técnico Ramon Dias, recém-chegado, conseguiu dar uma cara até mais competitiva para o time vascaíno, mas impressionante como nada dá certo. Também não entendo como é que o Gabriel Peck é reserva, quando ele entra o time melhora, e aí quando o time parece estar próximo de uma reação, comete um pênalti esdrúxulo. E quis cometer, né? Porque tem um jogador ali que recolhe o braço, mas na sequência o Paulinho dá um carrinho com a mão lá em cima e acaba o pênalti acontecendo. O Leandro Voaden meio no delay, né? Ele não marca e tal, daqui a pouco, não sei, pênalti. Ou veio uma vozinha lá, né, da cabine do VAR, do tipo, marca meu filho, que bateu na mão mesmo, mas enfim. O fato é que o Corinthians conseguiu uma vitória consistente, interessante contra o Lanterna. Ah, mas era contra o Lanterna. Primeiro que não tinha torcida no estádio, né? O Corinthians punido pelos cantos homofóbicos no clássico contra o São Paulo, a gente já sabia, sem torcida, aquela coisa toda, e isso às vezes pode atrapalhar um time como o Corinthians, que está embalado, está numa fase interessante e não tem o apoio da sua fiel torcida, que sempre faz a diferença. Segundo, que muitas vezes você vai enfrentar um adversário que está lá na ponta de baixo da tabela e que está buscando uma reação, porque inclusive mudou o treinador, tem jogadores que estão chegando, aquela coisa toda, você não pode dar mole, porque se você dá mole, a única coisa que os caras estão esperando é isso mesmo, é uma brecha para que eles possam sair dessa areia movediça. Então o Corinthians fez valer o seu fator local, o seu melhor momento, a supremacia em relação ao Vasco, tanto pelo histórico quanto pelo momento, e conseguiu os 3 pontos, que eram fundamentais. A gente está falando de um Corinthians numa ótima sequência, que vem com a semifinal da Copa do Brasil, os 2-1 sobre o São Paulo, a vantagem conquistada, a Sul-Americana, que embora não tenha a Libertadores, é verdade, mas na Sula o time está classificado, vai enfrentar agora o News Old Boys na terça-feira pela Copa Sul-Americana e pode avançar e pode ser um título interessante, pode ali estar uma vaga na Libertadores do ano que vem, dependendo do que acontecer na Copa do Brasil, e a gente não sabe o que vai acontecer. Então é um time que vai evoluindo e que tem 6 vitórias nos últimos 7 jogos. Por isso que eu digo que a fase mudou. E são em várias competições, né? Tem Sul-Americana, tem Copa do Brasil e tem Brasileiro. E precisava dar uma atenção maior para o Campeonato Brasileiro. Por isso que essa vitória ela foi... Porque agora o time já começa, né, a se aproximar mais da metade da tabela e, claro, né, na sequência a gente não sabe o que vai acontecer, mas estamos no encerramento do primeiro turno e o Corinthians não se aproxima da zona do rebaixamento por enquanto e a tendência é começar a escalar a tabela do Brasileirão. O jogo se desenvolveu muito no primeiro tempo por conta esquerdo mais centralizado, em que ele buscava alguns arremates, buscava tabelamentos. O primeiro gol sai dessa forma, né? Ele começa a jogar a tabela com o Adson. O Adson fez um grande jogo. O Adson ainda oscila para mim, né? Às vezes eu quero muito ele titular, daqui a pouco no outro jogo eu mudo de ideia. E aí apareceu um jogador que tem merecido elogios e tem merecido essa constante evolução que ele está vivendo no time. Eu falo do volante Maicon. Não é pelo gol marcado, tá? Parece fácil a gente falar sobre o gol, no momento em que ele fez o gol, num jogo em que ele faz o gol, mas ele já vem demonstrando essa evolução. Talvez o gol contra o Universitário, aquele gol lá que, no Peru, com aquele ambiente hostil e tudo mais, que classifica o time, tenha dado confiança para o jogador, que estava precisando muito disso, né? Ele erra num lance lá contra o Independiente Del Valle na Libertadores, se abate muito e a gente estava querendo ver o Maicon que deixou o Corinthians quando foi vendido, ainda jovem, para o Shakhtar Donetsk. E esse Maicon eu gosto. É um cara que marca bem, que pensa o jogo, que olha para frente, que faz tabelamentos e que finaliza. Esse Maicon eu gosto, que se desgarra um pouco mais da função de volante, que consegue chegar próximo da área para fazer um belíssimo gol, um chute muito potente no canto, mas a deixadinha do Renato Augusto foi qualquer nota, né? Ele começa a jogada, tabela com o Adson, quando a bola vem nele... Eu não consigo nem desenhar o que o Renato fez, né, cara? Ele deixa a bola morrer no lado externo do pé dele, que tira o peso da bola e deixa ela, assim, à feição para o Maicon finalizar na entrada da área e marcar um belíssimo gol. O Léo Jardim não conseguiria chegar naquela bola, ela foi no canto muito rápida e muita comemoração coletiva depois desse gol do Maicon. Então deu para entender, o Maicon é um cara muito querido no elenco, é um filho do terrão, é um cara da base, como estava precisando de um momento como esse, né? Um momento de afirmação, no momento em que o Corinthians perdeu o Paulinho lesionado, o Juliano não performa, o Moscardo que foi
criado, assim, inventado pelo Vanderlei Luxemburgo, teve essa sequência fora aí, logo tá voltando. O Rony não tem o mesmo prestígio, então precisava realmente de um jogador ali. E o Fausto Vera, né, que não consegue jogar, cara. Eu não sei se ele tá fora de posição. O fato é que ele não tá rendendo a mesma coisa do ano passado. Ele entrou no segundo tempo no lugar do Renato e ainda deve muito, ainda tá devendo muito daquele jogador que nos, enfim, nos iludiu aqui quando chegou no Corinthians do Argentinos Júniors. O Renato Augusto dá essa deixadinha, cria outras possibilidades para o Corinthians, mas o Vasco também cria no primeiro tempo, tá? O Cássio faz algumas defesas, o time teve alguns espaços. O Bruno Mendes começou como lateral direito, o Gil e o Caetano os zagueiros, porque o Murilo está suspenso, e o Fábio Santos na esquerda. Aí o meio de campo com o Maicon, o Renato e o Juan, né? E o Juan Oliveira, que melhorou no segundo tempo. No primeiro tempo foi um pouco mais apagado. O Adson, que de novo teve uma sequência pelo lado do campo. Estou gostando muito das entradas do Adson, né, nessa sequência positiva, com o Yuri e o Roger Guedes. O Yuri tem uma cabeçada, né, que ele cabeceia para fora no começo do jogo, mas a bola estava pouco chegando. O Roger tentou algumas jogadas individuais, né, bem ao seu estilo, e aí eu até pensei, pô, mas o jogo tá tranquilo, assim, né, pro Corinthians. Me parecia isso, apesar de algumas chegadas do Vasco. Aí vem o segundo tempo, provavelmente o Ramon Dias não gostou do que viu, fez 3 trocas, 3 substituições, entre elas o Gabriel Peck, que faz o gol que diminui a vantagem do Corinthians, o Orelhano também entra, que faz uma baita jogada no gol do Gabriel Peck, mas quando o Vasco faz o seu gol, já está 2-0. E aí tem uma jogada que começa com o Juan, como eu disse, melhorou no segundo tempo, a bola chega no Roger Guedes, e aí o corintiano lembrou dos grandes momentos da dupla, né? Porque o Roger Guedes passando para o Yuri Alberto, acontece gol também, né? Não é só o Yuri dando passo para o Roger Guedes, viu, Roger Guedes? Dá para passar a bola também para o Yuri. Tô de sacanagem, né? O Roger é o melhor jogador do time na temporada, mas às vezes, né? Às vezes ele não passa a bola. E ele passou e consegue fazer aquela jogadinha do lado esquerdo, né? Que ele corta para dentro e encontra o Yuri na meia-lua. Ele tira a marcação meio que no corpo, dá mais um toquezinho e chuta. A finalização do Yuri é espetacular, assim, porque ele tira do goleiro, tira de todo mundo, ela beija o travessão, né, belisca o travessão e entra no ângulo. Golaço de um cara que tá precisando, né, porque ele marca o gol contra o Santos lá depois de muito tempo, depois ficam os jogos sem marcar. Aí ele marca no jogo contra o América Mineiro, que o time classifica para a Copa do Brasil, de novo ficam os jogos sem marcar. Então, tomara que agora, né, não sei se a ausência da torcida aliviou um pouco a pressão, mas no caso, a Fiel sempre apoia, né, o jogo todo. Eu acho que não seria um complicador. Mas às vezes, né, o cara tá tensionado, né, de tanto querer agradar e não conseguir. Então, depois desse gol, espero, né, que ele mantenha uma sequência, porque ele é muito bom jogador, cara. A gente sabe a capacidade dele, a gente sabe o quanto ele quer dar certo no Corinthians. Ele se emocionou naquele jogo contra o América, né, que o jogo vai para os pênaltis, ele converte a penalidade, né, o último pênalti. Então, assim, o Yuri está voltando, me parece. Com a fase do time, o Yuri também aparece. E o Roger Guedes, porque aí, vejam só, o Roger Guedes faz o terceiro gol, que é numa jogada do Yuri. Pelo lado esquerdo, ele chuta, a bola bate no braço recolhido do jogador, aí vem o Paulinho no bote, ele dá o corte para a esquerda para fazer o cruzamento, e aí o cara dá um carrinho com as mãos erguidas, pênalti, e o Roger Guedes desloca, né, o Léo Jardim, faz o terceiro gol, agora sim oficial, maior artilheiro da história da Neoquímica Arena, passou o Jô, tem 31 gols marcados, impressionante, a melhor fase, a melhor temporada da carreira do Roger Guedes, que sai de campo e tem que falar sobre o assédio dos clubes estrangeiros, né? Se falou na Arábia Saudita e ontem a gente trouxe informação aqui, que é do Samir Carvalho, da proposta do Catar, que ainda não foi confirmado de qual clube, quais os valores e tudo mais, mas ele tem um interesse e vai ter enquanto a janela estiver aberta para saída. A janela fecha dia 2 para entrada, mas para saída, dependendo do mercado, fecha em agosto, setembro, a coisa vai longe. E o Roger, de novo, foi evasivo, né? De novo, ele deixa uma pulguinha atrás da orelha do torcedor, né? Porque ele é questionado, inclusive, sobre os Pix que ele tem recebido. E ele fala, vou fazer uma postagem aí, vou né, conferir os valores todos e vou fazer uma doação e tudo mais para uma instituição de caridade. Porque a galera começou a mandar Pix pro Roger Guedes, que vazou aí o Pix dele, né? E começou com o Pix mandar mensagens, né? Porque você tem essa possibilidade do tipo, fica Roger, pelo amor de Deus, não nos abandona, blá, blá, blá.
uma tentativa de sensibilizar o jogador. Pix assim, né, de alguns que eu vi, não sei se tem alguns maiores, de 99 centavos, R$1, aquela coisa toda. Mas ele disse que vai pegar todo esse montante aí e vai doar esse valor. Agora, ele, sobre as tentativas, né, do exterior, ele fala, eu deixo isso tudo com o meu empresário, eu estou focado aqui, e aí ele, né, dá aquela frasezinha do tipo, enquanto eu estiver aqui eu vou me doar ao máximo. Ai! Mas enfim, não tem muito o que fazer realmente, né? E o Corinthians, como eu já falei, pouco tem a fazer, porque só tem 40% do Roger Guedes, e quando ele veio para o Corinthians, o próprio jogador abriu mão de muitos valores lá na China para poder jogar no Timão, e isso, né, entrou num acordo aí com o clube de que o clube teria que facilitar numa proposta que fosse muito interessante em termos financeiros para o jogador. Vamos ver o que acontece. O fato é que ele foi importante de novo, marcou o terceiro gol, depois o Vasco assim não teve força, tá? No gol do Gabriel Peck foi uma boa jogada do Aureliano, acho que o Matheus Bidu, que já estava em campo no lugar do Fábio Santos, dá uma vacilada, o Peck passa na frente, consegue chutar cruzado e diminuir a vantagem, mas logo ali sai o terceiro gol, e aí o Vasco meio que desaba, né, no jogo e o Corinthians apenas administra. Vitória importantíssima para a gente entender que o Campeonato Brasileiro não pode ser deixado de lado. E também para chancelar, para carimbar essa sequência positiva de um Luxemburgo que apanhou muito, que deixa a desejar em alguns termos táticos, né? O jogo contra o São Paulo ele foi um pouco preocupante nesse sentido, mas o resultado aconteceu. Não adiantaria nada se o Corinthians estivesse jogando bem, como a gente pode fazer essa análise do Vasco. O Vasco evoluiu e perdeu por 3-1. Não adianta muita coisa, né? O Luxemburgo, apesar de ter alguns problemas táticos no time, da gente não ter um futebol ainda convincente em determinados modelos, a gente percebe variação, né? Ele ora usa a linha de 4, ora 3 zagueiros, a descoberta dos jovens, e agora, né, com um acréscimo de qualidade, com o Renato Augusto recuperado, era natural que ele saísse no intervalo, tem jogo já na terça-feira, ele jogou contra o Bahia, ele jogou contra o São Paulo, então era natural que ele fosse ser preservado, né? O Matias Rojas está sendo preparado ali na frente, o Lucas Veríssimo já chegou também, pode daqui a pouco estrear, então é um Corinthians que renasce a partir desse segundo semestre por conta da qualidade, trabalho do Lucha, acréscimo dos jovens e agora os resultados. É isso que está acontecendo. Vocês concordam? Discordam? Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. O Corinthians não precisou de todos os seus titulares nem de uma atuação exuberante para ganhar com tranquilidade do Vasco por 3-1, neste sábado, na Neoquímica Arena. Com a vitória, o Timão não só amplia a sequência invicta para 7 jogos, como também conquista posições na classificação do Brasileirão e se afasta da zona de rebaixamento, um risco que foi real, mas nunca deveria ter existido pela qualidade e valor do elenco que tem. Apesar da melhora, é difícil vislumbrar o Corinthians brigando por algo relevante nesse campeonato devido aos pontos perdidos no início. Porém, estar em uma situação mais cômoda no Brasileirão permitirá à equipe chegar mais descansada e confiante nas Copas do Brasil e Sul-Americana, torneios nos quais, aí sim, pode sonhar com o título. Diante do lanterna do Brasileirão, Vanderlei Luxemburgo geriu o elenco a fim de diminuir desgastes físicos e evitar lesões. Fagner e Fausto Vera começaram no banco e foram a campo depois do intervalo. Já no segundo tempo, o técnico preservou os veteranos Renato Augusto e Fábio Santos.